pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviana, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para vocês que estão estudando e que pretendem construir uma sólida carreira profissional. Peguem caneta e papel para anotar as possíveis dúvidas que vocês tiverem. Lembre-se que elas devem ser postadas nos fóruns Tira Dúvidas pertinentes a cada aula. Vamos começar? A aula de hoje é sobre redações técnico-científicas. Aí vocês me perguntam, o que é isso, professora? Calma, gente, eu vou explicar, mas vamos por partes. Todos nós sabemos que redigir é escrever, ou seja, expressar nossas ideias por meio de palavras. Ao longo de nossa vida escolar, aprendemos a fazer vários tipos de texto, como os narrativos, descritivos, dissertativos. Mas quando chegamos à faculdade ou aos cursos técnicos, nos deparamos com novos tipos textuais. E de alguns deles, nós nunca nem ouvimos falar. Algumas pessoas ficam desesperadas quando o professor pede para fazer uma resenha ou um laudo técnico. E quando precisa fazer um requerimento ou um relatório? Vixe, a pessoa entra em pânico. Mas fiquem tranquilos, porque na aula de hoje nós vamos aprender algumas dicas para não passar medo nem vergonha na hora de fazer nossos textos. Primeiramente, vamos estabelecer a diferença entre um texto científico e um texto técnico. O texto científico é aquele que expõe os resultados dos nossos trabalhos científicos. Quando você faz, por exemplo, uma leitura ou uma pesquisa de campo, é preciso registrar as suas ideias e conclusões sobre o assunto. Para isso, nós usamos textos como os resumos, fichamentos, monografias e teses. Pois é, esses são exemplos de textos científicos. Já o texto técnico está diretamente ligado às atividades profissionais. São aqueles textos utilizados para a comunicação dentro das empresas e das entidades públicas. Temos como exemplo as atas, memorandos, requerimentos e relatórios. Mas eu lhes pergunto, o que o texto técnico e o texto científico têm em comum? Muitas coisas. Esses dois tipos textuais seguem alguns princípios básicos que agora eu vou mostrar para vocês. Vamos ler e depois vamos falar sobre cada um deles. Acompanhe comigo, por favor. A primeira característica do texto técnico-científico é a objetividade. Depois, o vocabulário preciso, a eficiência e exatidão na comunicação, o uso de linguagem formal, a obediência às normas gramaticais e, por último, a estrutura padronizada. Vamos ver o que tudo isso significa? Então, vocês viram no slide que a primeira característica de um texto técnico-científico é a objetividade. Isso quer dizer que eles devem ir direto ao ponto, sem rodeios, porque a principal função desse tipo de texto é informar o leitor sobre algum assunto, esclarecer alguma dúvida. Por isso, não podemos enrolar, é preciso objetividade. Vamos falar agora do segundo aspecto, que é a eficácia e a exatidão da comunicação. E o que isso significa, professora? Como vocês já podem imaginar, significa que devemos transmitir nossa mensagem com exatidão. Não podemos causar dúvida no nosso receptor. Por isso, não devemos usar palavras de duplo sentido ou construir frases que deem imagem a várias interpretações. O leitor precisa compreender com rapidez e eficiência a mensagem que queremos transmitir, beleza? E para que isso aconteça, é imprescindível que fiquemos atentos ao terceiro e ao quarto aspecto, que são a linguagem formal e a obediência às regras gramaticais. Isso quer dizer que na hora de redigir nosso texto técnico-científico, precisamos tomar cuidado com a seleção do vocabulário e com a correção gramatical. É preciso utilizar uma linguagem adequada à situação comunicativa. Portanto, nada de gírias ou intimidades com seu interlocutor. E jamais se esqueça dos acentos e vírgulas, nem erre a conjugação verbal. Tudo bem? Vamos agora falar do último elemento que apareceu lá no slide. É a padronização da estrutura. Padronização da estrutura? O que é isso, professora? Isso é moleza, gente. É que para a gente escrever textos técnicos científicos, não precisamos gastar nossa criatividade, porque já existem padrões pré-definidos para cada tipo de texto.
Portanto, é só olhar o modelo, a estrutura que cada texto exige e tentar reproduzi-la. E para facilitar a sua vida, escolhemos alguns modelos de gêneros textuais muito utilizados no dia a dia das faculdades, cursos técnicos e empresas. Então, basta observar o padrão estrutural que eles seguem e fazer do mesmo jeito. Comecemos por um velho amigo nosso, o resumo. Resumir um texto é fazer uma apresentação sucinta de seus pontos mais importantes. Aí, você deve estar lembrando daquele professor do ensino fundamental que toda semana pedia para a gente ler um texto gigante e fazer um resumo. E o que a gente fazia, hein? Moleza, copiava um parágrafo, pulava 2, copiava um, pulava 2 e achava que o professor nem ia ler, né? Coisa feia. Isso não é resumo não, minha gente. Resumir um texto é reescrevê-lo com nossas próprias palavras, mas de maneira sucinta, compacta, sem deixar de fora nenhuma informação importante. Não tem erro, é só deixar a preguiça de lado e mãos à obra. Outro tipo de texto bem importante é a resenha. Nossos professores adoram solicitá-la aos alunos. É resenha de filme, de livro, de artigo. Então, vamos ver como funciona esse gênero textual para a gente não passar apuros. Fazer uma resenha não é apenas resumir um texto, mas é fazer o estudo de determinada obra. É preciso fazer uma avaliação do que foi lido e emitir um juízo de valor. Na resenha, a gente registra as principais ideias do texto e depois damos a nossa opinião sobre aquele assunto. Para fazer isso, também é necessário seguir uma estrutura básica. Acompanhem comigo o passo a passo da resenha. Ela se divide basicamente nessas 5 partes: referência bibliográfica, credenciais do autor, resumo da obra, apreciação, que é a crítica do resenhista, e indicações do resenhista. E daqui eu já estou escutando: ai, professora, eu não entendi nada. Calma, gente, eu vou falar sobre cada um desses itens. Vocês viram que a primeira parte da resenha é a referência bibliográfica, ou seja, a apresentação da obra estudada. Logo no início, você vai colocar o nome do autor, do livro, da editora, ano de publicação e assim por diante. Ah, e não se esqueça, é preciso seguir as normas da ABNT. Se ainda não souber de cor, é só consultar um manual de normas técnicas, não tem erro. A segunda coisa a se fazer é colocar as credenciais do autor, ou seja, a apresentação do resenhista, no caso, você que está escrevendo a resenha. Em seguida, fazemos o resumo da obra, que é a exposição das ideias mais importantes, e depois fazemos a apreciação. A apreciação, pessoal, é a parte mais importante da resenha, pois é a parte em que fazemos o juízo de valor, ou seja, é a hora em que damos a nossa opinião, fazemos nossas considerações sobre aquele assunto. E por último, nós fazemos a indicação do resenhista, ou seja, explicamos a que público se destina o nosso trabalho, se é para estudantes, professores ou se é para o público em geral. Só isso. Está pronta a nossa resenha. Agora é só fazer a revisão gramatical e entregar ao nosso professor. Vamos falar agora de um texto bastante utilizado no nosso dia a dia, o requerimento. Esse tipo de texto é feito com o objetivo de solicitar, de requerer alguma coisa dentro de uma instituição pública ou privada. Portanto, quando quiser solicitar um documento na sua instituição de ensino, ou mesmo requerer uma prova de segunda oportunidade, basta seguir esse modelo. Acompanhe comigo a leitura do slide. Logo no início, a gente coloca o nome do destinatário e embaixo colocamos o cargo que ele ocupa. Olha o exemplo: ao senhor José Pereira Gomes, diretor das faculdades Dom Bosco. Depois, nós saltamos um espaço e já começamos com o nosso texto. Primeiro, a gente coloca o nosso nome, depois nos apresentamos. Veja aí o modelo. Eu, Viviana Pereira Silva, portadora do registro de identidade tal e do CPF tal,
aluna regularmente matriculada no curso de especialização de professores, venho respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria a expedição dos documentos necessários à minha transferência para outro estabelecimento de ensino. Viram como é fácil? Essa parte que está escrita de verde é a apresentação da pessoa que está requerendo alguma coisa. E essa parte de azul é a solicitação que você deseja fazer. Depois, é só finalizar com essas palavras. Nestes termos, pede deferimento. Aí você coloca o local, a data, assina e fica torcendo para que seu pedido seja deferido. Vamos agora para nossos próximos tipos de textos, o laudo e o parecer técnico. Algumas pessoas até confundem esses dois gêneros textuais, mas existem algumas diferenças elementares entre eles. Vamos dar uma olhada na tabela a seguir. O que é um laudo? É a descrição dos fatos, ou seja, você deve fazer um retrato escrito de tudo que você está vendo. E o parecer? É uma opinião de um especialista sobre determinado assunto. Ou seja, você analisa um caso e emite o seu juízo de valor, seu ponto de vista. E quem faz o laudo? O laudo é dado pelo perito, ou seja, pelo profissional tecnicamente especializado no assunto. E quem faz o parecer? Também é um profissional, mas ele o faz em caráter consultivo, é apenas uma opinião e não uma decisão. E qual é a diferença na forma de escrever esses dois tipos de texto? Muito fácil. O laudo é objetivo, apenas descreve aquilo que se vê. E o parecer é subjetivo, ou seja, nele eu posso fazer a minha interpretação dos fatos. E aí, pessoal, perceberam qual a diferença? No laudo, a gente vai direto ao assunto, apenas retratamos aquilo que está sendo estudado. É preciso desconsiderar a nossa opinião. E o parecer? No parecer, eu posso emitir o meu ponto de vista. E para isso, eu preciso me basear em informações técnicas, precisas, que normalmente estão descritas em um laudo. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de laudo e de parecer. O primeiro modelo que eu vou mostrar trata-se de um laudo de avaliação imobiliária. Veja o slide. Primeiro, a gente preenche o cabeçalho com os dados do objeto que pretendemos analisar. Nesse caso, é um imóvel. Depois, é só fazer a descrição objetiva da propriedade. Vejam só. Casa antiga, em terreno de topografia plana, situado em área comercial e residencial. Sua fachada é simples, necessitando de reparos. Por último, nós fazemos a conclusão, que nesse caso é o valor mensal para a locação do imóvel, que deve ser de R$2.000. Viu só, gente? Nada de opiniões, apenas dados concretos, objetivos. Agora, vamos dar uma olhadinha no parecer. Após a análise do projeto, de seu objetivo, justificativa e cronograma de execução, reconheço a necessidade da realização do mesmo, dando, portanto, parecer favorável à proposta. Viram só o que disse o profissional? Reconheço a necessidade do projeto, por isso dou parecer favorável. Gente, o profissional concorda com a aprovação do projeto. Ele emite a sua subjetividade, sua opinião sobre o assunto. Viram como é fácil? Ao final do parecer, basta colocar o seu nome e assinar. Vamos agora para o último gênero textual de hoje. Ele é muito importante para a nossa vida acadêmica e profissional, pois ele serve para apresentar o resultado de nossos trabalhos, viagens, pesquisas. E aí, já sabem de quem eu estou falando? É do relatório. Então, fique bem ligado, pois a qualquer momento, seu professor, seu chefe vai pedir que você faça um. O relatório também deve seguir padrões pré-estabelecidos. Vejam só como deve ser a sua estrutura. Acompanhem comigo. A primeira parte é a introdução.
Logo no início, você deve fazer a apresentação do assunto, colocar o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa e apresentar a metodologia utilizada. A segunda parte é o desenvolvimento. Essa etapa é a mais importante do trabalho. É onde você deve fazer a exposição minuciosa das ideias, o relato dos fatos e ocorrências verificadas durante a pesquisa, a análise dos procedimentos experimentais, ou seja, dos equipamentos e técnicas utilizadas, e, por fim, expor o resultado de sua pesquisa. A próxima etapa é a de conclusões e recomendações. Aqui, a gente deve fazer nossas considerações finais sobre as discussões e experimentos realizados no decorrer da pesquisa e dar as nossas recomendações, ou seja, nossas sugestões de medidas que podem ser adotadas futuramente. Se necessário, você também pode colocar anexos, como fotos ou documentos utilizados em sua pesquisa. E, por fim, as referências bibliográficas, que são os nomes dos textos e autores que você utilizou para embasar o seu trabalho. A princípio, pode parecer complicado, mas é muito fácil. Basta ficar atento aos modelos de textos técnicos e científicos. E, se precisar, consulte a sua apostila ou algum site ou manual de redação técnica. Com o tempo e com a prática, isso vai se tornar uma tarefa bem simples. Agora, um alerta. Nunca se esqueça de uma coisa. Os textos técnicos científicos são redações formais. Portanto, devemos utilizar um vocabulário adequado ao ambiente acadêmico e profissional. Nada de informalidades. Devemos usar sempre a norma culta da língua portuguesa, ou seja, não desobedecer às regras da gramática. E para que você não deslize no português, nós também preparamos algumas dicas de pontuação e de acentuação. Assim, você não vai passar vergonha na hora de escrever o seu texto. Vamos lá? Primeiro, vamos falar da pontuação. Há pessoas que acham que o erro de pontuação é coisa insignificante, que não faz diferença uma vírgula a mais, um ponto a menos, pois estão enganados. E eu vou mostrar para vocês como a pontuação pode fazer diferença no sentido de um texto. Vou começar contando uma história. Certa vez, um homem muito rico e sem nenhum filho sentiu que estava prestes a morrer e decidiu escrever um testamento. Pegou papel e caneta e pôs-se a redigir. Mas no meio da escrita, ele bateu as botas e não pôde terminar o texto. Ficou faltando a pontuação. Veja só o resultado do que ele escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. E agora, gente, para quem vai ficar essa herança? Os interessados rapidamente apareceram e trataram de pontuar o texto de acordo com o que lhes convinha. Veja o que fez o sobrinho. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Viram que espertalhão? Mas tinha mais gente de olho na grana. Veja só o que aconteceu. Veio a irmã do falecido e fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Mas o mordomo, que não era bobo, tratou logo de dar sua versão. Vejam como ficou. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Diante do impasse, gente, o caso foi levado a um juiz, que deveria resolver o problema. O juiz estava lá, tentando interpretar o texto, quando chegaram os pobres da cidade. E um deles, que era bem sabido, tomou uma cópia do testamento e pontuou desse jeito. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo? Nada. Dou aos pobres. Viram só, pessoal?
como a pontuação pode mudar o sentido de um texto? É por isso que nós precisamos conhecer bem as regras para não cometermos nenhum deslize na hora de escrever. Então vamos lá? Primeiramente, vamos falar do ponto final. Ele serve para marcar uma pausa total, absoluta. Ele deve ser usado no final das frases declarativas ou imperativas, indicando que o sentido daquele trecho já está completo. Querem um exemplo? Hoje acordei feliz. Viram só? Uma declaração e acabou o assunto. Então, é só colocar o ponto final. Tem também o ponto de exclamação. Ele serve para indicar entonação em uma frase. Normalmente, nós o utilizamos quando queremos expressar nossas emoções, como dor, surpresa, alegria. Vejam um exemplo. Nossa, que calor! Viram só a entonação? É uma frase exclamativa, portanto, deve vir marcada com o sinal de exclamação. E o ponto de interrogação, minha gente? Esse é moleza. O próprio nome já diz que ele serve para interrogar, fazer uma pergunta. Então, sempre que bater a curiosidade, não se esqueça da interrogação, pois é ela que indica a entonação dos nossos questionamentos. Entenderam? Olha aí, acabei de fazer uma pergunta. Se fosse na escrita, vocês iam poder enxergar que eu jamais me esqueço do ponto de interrogação. E o ponto e vírgula? O nome já sugere o quanto ele é indeciso. Não é uma vírgula, portanto não serve para pequenas pausas, também não é um ponto, por isso não pode fazer pausas definitivas. Ela fica sempre ali, no meio termo. Normalmente, usamos o ponto e vírgula para separar orações muito extensas e relacionadas entre si, principalmente se elas já estiverem divididas com vírgulas. E os dois pontos? Alguém sabe para que serve? Ah, é muito fácil. Utilizamos os dois pontos antes de uma citação, antes de um termo explicativo e, principalmente, antes de uma enumeração, ou seja, antes de listar alguns elementos. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho muitos trabalhos para fazer. 2 pontos. Um de português, um de matemática, um de história. Viram como é simples? E se surgir alguma dúvida, basta consultar a apostila. Lá tem explicação e alguns exemplos para vocês memorizarem bem essa matéria, ok? Por último, vamos falar da vírgula. Todo mundo já teve alguma dúvida sobre esse assunto. É um dos itens que as pessoas mais erram na hora de escrever seus textos. Por isso, eu trouxe uma listinha com algumas situações em que a vírgula deve ou não ser usada. Vamos acompanhar aqui no slide? Primeira situação. Usamos a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Exemplo, João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Segunda situação. Usamos a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase, como nesse exemplo. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Terceira situação. Usamos a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Veja os exemplos. Lá fora, o sol está de rachar. Ou então, semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. As vírgulas servem ainda para separar orações independentes, como nesse caso. Acordei, tomei banho, bebi o café e saí para o trabalho. E por último, usamos a vírgula para separar um vocativo, ou seja, um chamamento. Olha aí, Maria, por que você não veio à aula? Ou então este outro, olá, queridos alunos. As expressões Maria e queridos alunos são formas de invocar o meu interlocutor, por isso eu separo esses termos com as vírgulas. E fique ligado, pessoal, porque há casos em que a vírgula não deve ser usada de jeito nenhum. O primeiro deles é: não podemos usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. E o segundo, não podemos usar a vírgula para separar o verbo dos seus complementos. Tudo certo? Na dúvida, é só consultar a apostila ou material de apoio de vocês. Agora, vamos mudar um pouco de assunto.
vamos falar sobre a reforma ortográfica. Vocês certamente devem ter ouvido alguma coisa sobre esse assunto, não é mesmo? Ele foi amplamente divulgado nas escolas e nos meios de comunicação. Mas antes de vermos quais foram as mudanças, deem uma olhadinha nessa tirinha. Esse carinha aí é o Grump. Vejam o que ele fala com seu cãozinho, o Vândalo. Quem diria, linguiça tinha trema e eu nunca usei. E olha que já fiz muita lista de churrasco nessa vida. Sabe o que isso significa? Olha o segundo quadrinho. Sou visionário, já aplicava o acordo ortográfico antes mesmo dele ser assinado. Faço parte da classe dos gênios. Aí, lá no terceiro quadrinho, aparece o pensamento bem irônico do cãozinho. Vai ver, é a mesma classe que cabulava as aulas de gramática. E aí, gente, será que alguém se identificou? Pois é, tem muita gente por aí fazendo igualzinho ao Grump. Se aproveita das mudanças na ortografia para justificar a sua falta de conhecimento. Tem gente achando que todas as palavras perderam o acento. Nada disso, pessoal. A maioria das palavras continuam acentuadas. Poucas sofreram alterações. Por isso, para não passar vergonha por aí, vamos ver quais foram as principais alterações da língua a partir da reforma ortográfica. Vocês já viram aí na tirinha do Grump que a palavra linguiça perdeu o trema. Para quem não se lembra, o trema são aqueles dois pontinhos que a gente colocava em cima da letra U, para indicar que ela deveria ser pronunciada. Mas ele não existe mais. E isso não muda nada na pronúncia das palavras. Continuamos a falar linguiça, 50, sagui, mas na hora de escrever, nada de trema, beleza? Vamos agora ver outras mudanças. Acompanhem comigo. Primeira delas, quando o EI e o OI aparecem na penúltima sílaba, não recebem mais acento. Percebam o exemplo, a palavra herói continua acentuada, pois o OI está no final. Agora a palavra heróico não tem mais acento, pois o OI está na penúltima sílaba. Vejam aí nesse quadro outras palavras que também não são mais acentuadas. Ideia, joia, colmeia, jiboia, coreia, estreia e geleia. Viram como é fácil? EI e OI na penúltima sílaba não tem mais acento. Vamos agora à segunda regra. Se o I ou o U estiverem sozinhos na penúltima sílaba e antes tiver um ditongo, a palavra não tem mais acento. Vejam os exemplos. Fei-u-ra. O U está sozinho na penúltima sílaba e antes dele vem um ditongo, portanto, nada de acento. O mesmo acontece com as palavras cauíla e bocaiúva. Mas prestem atenção nessa dica. Os nomes próprios não sofreram alterações. Portanto, se você se chama Andréia ou quer viajar para Bocaiúva, não precisa eliminar o acento dessas palavras, tudo bem? Ah, essa regra é muito fácil. Se a palavra terminar em em ou ou, não precisa mais acentuá-la. Então, vejam como fica a grafia das seguintes palavras. Vou, creem, enjoo e vem. Não tem mais acento, beleza? Vamos para a última parte da aula, o uso do hífen. A regra de utilização do hífen é extensa e um pouco complexa. Algumas delas até causam algumas controvérsias. Por isso, eu trouxe para vocês aquelas que são as mais usadas no nosso dia a dia. Acompanhem comigo, por favor. Não se usa o hífen quando o prefixo termina com uma letra diferente da que inicia o segundo elemento. Veja o exemplo. Auto mais estima é igual a autoestima. O O e o E são letras diferentes, por isso não usamos o hífen. Olha aí o outro exemplo. Ante mais pedagógico é igual a antipedagógico. O I e o P são letras diferentes, portanto nada de hífen. O mesmo acontece com as palavras autoescola, microcomputador e seminovo. Mas tem uma exceção, pessoal. Se a segunda parte da palavra começar com R ou S, é necessário dobrar essas vogais. Vejam só.
Ultra mais som é igual ultrassom. Se não dobrar o S, fica ultrasom. E anti mais rábico é igual antirrábico. Se a gente não dobrar o R, fica antirrábico. Fala sério, né, gente? Isso também acontece com as palavras antissocial, antirrugas, contrassenso e biorritmo. Em todas elas, eu preciso usar SS ou RR. Gente, estamos quase chegando ao fim. Vamos falar agora da última regra. Acompanhem comigo, por favor. Usa-se o hífen quando o prefixo termina com a letra igual à que inicia o segundo elemento. Olha o exemplo. Micro mais ônibus é igual micro-ônibus. O prefixo termina com O e o segundo elemento começa com O. Então, usamos o hífen para separá-los. Veja outro exemplo. Inter mais racial, interracial. O prefixo termina com R e o segundo elemento começa com essa mesma letra. Portanto, a palavra tem hífen. O mesmo acontece com as palavras anti-inflamatório, micro-ondas, interregional e superresistente. E para finalizar, vejam quais são os prefixos que sempre exigirão a presença do hífen. São eles: ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pro. Olha os exemplos: ex-aluno, sem terra, pós-graduação, recém-nascido e pré-história. Pois é, pessoal, por hoje é só. Espero que com essas dicas vocês tenham mais facilidade para escrever seus textos. E quando surgir alguma dúvida, consultem um dicionário ou um manual de gramática e redação. Afinal de contas, expressar-se bem é indispensável para se ter sucesso na vida acadêmica e profissional. Obrigada pela atenção e até mais.